Bem-vindo a mais um episódio do LD Podcast, um podcast de arquitetura e decoração. Hoje, aqui ao meu lado, temos o Marcos Rondon, que é um arquiteto e amigo, e a nossa entrevistada é uma gerente de uma das maiores marcas cariocas de planejados e marcenaria do Rio de Janeiro, que é a Josi. Josi, bem-vinda. Ai, obrigada, adorei o convite, estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater muito papo hoje, tem muita coisa bacana nesse universo de marcenaria e de planejado, né? Tô doido pra saber dessas novidades aí. E eu tô aqui, né? 2 contra 1, hein? Vamos ver o que vem por aí, gente. Josi, fala um pouquinho pra gente dos maiores desafios que você tem à frente dessa grande marca, que é a Laca, né? Que você tá já há quase 20 anos. Há 23 anos, não é bom nem falar pra não parecer a minha idade, né? Aparentar a minha idade, né? Então, eu tô lá na Laca há 23 anos, é uma empresa carioca, com a fábrica no Rio de Janeiro, né? Uma empresa maravilhosa. E, assim, os desafios são, na verdade, você conseguir pessoas capacitadas, pessoas engajadas, né, para aquele propósito que é realmente atender um cliente com excelência, já que a gente trabalha no mercado de luxo, né? E assim, eu tô à frente há 23 anos da Laca do Casa Shopping, e ali a gente tem uma equipe muito boa, muito capacitada, né, na nossa fábrica, e a gente vem vencendo aí o desafio dia após dia, né? E aí uma personalização do produto, mas com a demanda do mercado, né? Na verdade, o mercado, vocês profissionais inventam vários projetos diferentes e tal, e é praticamente impossível uma indústria ficar saindo de uma linha de produção para atender esses projetos mais exclusivos e personalizados. Então, a gente sentiu a necessidade de criar dentro da nossa fábrica uma marcenaria, é uma marcenaria exclusiva, personalizada, dentro da fábrica, não é terceirizada, e a gente também tem esse braço. Então, além dos móveis da linha de produção, a gente também trabalha com essa parte de marcenaria. Isso facilita bastante o profissional e até o cliente, né? Isso. Que às vezes quer algo mais específico e aí você direciona para a parte de marcenaria ao invés de planejado. Isso. A parte de marcenaria, na verdade, ela foi criada para complementar a parte de linha. Então, assim, qual é o nosso foco, né? Qual o cliente que a gente atende? É aquele cliente que já está fazendo a parte de planejado, que daqui a pouco a gente vai até explicar aí a diferença de um e outro, porque eu acho que na cabeça do cliente fica um pouco confuso saber identificar o que é linha, o que é marcenaria, né, dentro das grandes empresas. E então, assim, é para atender aquele cliente que está fazendo a parte de linha e aí ele quer complementar com o projeto personalizado. Então, se chegar na loja hoje um cliente, primeiro tem que ter um profissional envolvido, né? Uhum. A gente não desenvolve o projeto de marcenaria. A gente atende aquele profissional com o projeto de marcenaria. Se chegar um cliente lá querendo só marcenaria, não, a gente não faz, exatamente, porque perde totalmente o sentido, né? Precisa de um projeto. Precisa de um projeto e, na verdade, o foco da marcenaria é atender realmente um todo, né? É a casa inteira do cliente como um todo. Então, pra gente, só a marcenaria, a gente não tem condição de estar abrindo para esse cliente. E explica pra gente, então, o que você diz que é uma marcenaria, para o cliente entender quando ele contrata uma marcenaria, quando ele contrata um planejado. Muitas vezes os clientes vêm e falam assim, mas você trabalha com marcenaria ou planejado? Eu falo os dois, porque eles se complementam. São produtos diferentes, né? Então, me explica um pouquinho disso. Então, primeiro, pra mim, o que é marcenaria? Marcenaria, pra mim, é arte, né? A marcenaria, ela emociona. Eu acho que o momento mais que eu fico mais impressionada de uma obra, para mim, né, que estou envolvida com marcenaria, é quando a marcenaria está sendo montada, porque ali você vê a casa sendo vestida, você consegue ver o DNA do profissional que desenhou, né? Eu acho isso muito bacana. Você começa a entender ali, porque às vezes a gente nem conhece o cliente, né? Então, a gente só conhece o projeto. Muitas das vezes, no nosso segmento, a gente nem conhece pessoalmente os clientes. Então, quando está montando a marcenaria, que a gente vê ali a concretização
realização daquele projeto, né, que saindo do papel, virando realidade, então a gente começa a entender quem é que vai morar, né, a personalidade de cada pessoa ali da casa. Então eu acho que a marcenaria, para mim, se eu for resumir uma palavra, é arte. Acho que a marcenaria, ela emociona. Ela traz mais personalidade pro projeto. Ela traz, ela veste a casa com, né? Eu acho que o que entra depois vai complementar esse projeto, mas uma casa com um projeto de marcenaria é uma casa diferenciada, é uma casa... Porque a marcenaria, ela consegue imprimir o quê? A exclusividade, né? Então, uma marcenaria de alto padrão, você consegue... Marcenaria, você consegue desenhar o que você quiser e a gente consegue concretizar aquilo, né? Tornar aquilo realidade. Então, eu acho que a marcenaria, ela Peraí, gente, esqueci que para aí que a marcenaria essa luz clara. Nossa, mas você estava indo exclusividade, personalização, é isso. Pode continuar? Pode. Então, a marcenaria, ela imprime, né, a personalidade, você consegue personalizar, né, você consegue dar exclusividade a um projeto. Então, marcenaria é uma arte, sim. E muitas vezes você consegue identificar o arquiteto até pelo detalhe que ele já faz na marcenaria. Né? Porque tem o DNA, né? Então, assim, a gente trabalha com os melhores profissionais do Rio de Janeiro e a gente consegue entender o DNA de cada profissional e a gente consegue atender. E o legal, assim, do nosso trabalho é o que a gente... Porque vocês fazem um trabalho maravilhoso, fazem um 3D para apresentar ao cliente. O cliente vai ali, né? Olha aquela apresentação, se encanta. Então, vocês precisam realmente de uma empresa que seja capacitada para poder realizar aquilo. Porque não adianta nada você fazer um projeto tão incrível e na hora de dar para alguém executar, aí vai ficar aquela expectativa e realidade, né? Aí você olha, o cliente vai olhar o projeto, quando olhar assim, vai falar, peraí, isso aqui tá tipo o projeto. Não, a gente tem esse know-how para poder realmente realizar exatamente aquilo que você olhar no 3D sem nenhuma adaptação. A gente consegue realizar o projeto como um todo, né? E para isso, o que precisa? Né? Você precisa de ter bons profissionais, né, envolvidos, né? Então... Isso eu posso até ver de carteirinha, porque eu vejo sempre o trabalho de vocês e... O que a gente vê? O 3D, depois vê o trabalho pronto e o arquiteto depois eles publicam no Instagram as fotos antes e depois, você não sabe o que é antes e o que é depois. Fala o que é realidade, porque fica fiel ao 3D. Então, realmente, é um trabalho de arte. Como você falou assim, eu concordo com você. Teve um projeto que a gente fez, nós fizemos juntas, que foi o quarto do game, né? Dos filhos do Thiago Silva, exatamente. Né? Aquilo ali ficou incrível, igual, né? Igual. Então, assim, quando a gente entra num ambiente desse, o olho brilha, né? Você fala assim, poxa, aquele projeto, e o cliente fica feliz, que ele vai falar assim, nossa, ficou exatamente como eu vi. Porque o cliente, ele não entende todo o processo. Ele vai, né? Ele não entende o processo. Ele quer ver aquilo que ele viu na televisão, que ele viu na tela do computador, ele quer na casa dele, né? Mas tem um longo caminho, né? Dessa apresentação até uma montagem, até apertar o último parafuso, tem um caminho longo, né? Agora, falando um pouquinho de planejado, né? A gente tem vários níveis de loja de planejado, né? Desde um nível C até o A. É isso. Né? A Laca, acredito que esteja no A. Está no A, isso. Qual é a diferença? Porque muitas vezes, assim, inclusive é um intuito desse podcast esclarecer esses detalhes, né? Eu acho que tudo que é ligado a preço tem um motivo, né? Igual você querer comprar um Palio ou uma Ferrari. Exatamente. Os dois vão fazer a mesma coisa, só que são totalmente diferentes, né? Então, muitas vezes o cliente vai numa loja que é bem mais em conta e a loja, ela é super bonitinha, ela é feita para vender. E ele acha que aquilo ali é igual o mesmo produto que é de uma loja A. E explica pra gente qual é a diferença, por que faz tanta diferença no preço, né? Não é só porque você tem um nome, porque você tá no Casa Shopping. Porque às vezes as pessoas não, a loja do Casa Shopping é muito cara. E não é isso. Não, tem muita coisa envolvida, né? Primeiro, fazer a loja bonita é a coisa mais fácil, né? Então, você tá com um showroom impecável, você contrata um bom arquiteto, você consegue maquiar e você consegue fazer uma loja bonita. Então, assim, não comprem projeto por loja bonita. Verdade. Esse é o recado, né? Acho que loja bonita é muito
muito fácil. Eu acho que o cliente tem que se atentar primeiro ao histórico da loja, né? Vou falar um pouco até da loja que eu trabalho, né? Mas existem outras, mas vou falar da loja que eu trabalho. Uma loja que já está há 51 anos no mercado, né? No mercado de luxo, no mercado de alto padrão. Uma empresa carioca, embora os donos sejam italianos, mas a marca é carioca. Então isso aí já mostra um pouco, né, respeita a nossa história, né? A diferença de preço, ela vai muito no produto, né? Então, assim, a gente trabalha MDF, né? A Laca trabalha com MDF, mas existem outras empresas que trabalham com MDF, com MDP, que é um produto mais barato. Depois a gente vai entrar nesse detalhe de MDF. Esse detalhe. Isso aí é questão de Enem, MDF e MDP. Então, assim, mas aí deixa eu voltar aqui meu raciocínio. Gente, não é fácil fazer isso aqui não, tá? Voltar aqui meu raciocínio. Então, eu acho que a diferença ela vai estar realmente no produto, no serviço, no atendimento, né? Então, vamos por partes. Primeiro produto, MDF. MDF, existem vários níveis de MDF. Aquela loja do quer pagar quanto? Ela é MDF, mas é um MDF muito mais inferior. Então, a empresa de alto padrão, ela reúne o que tem de melhor de produto no mercado para poder oferecer ao cliente. Quando fala assim, não, mas aquela loja ali também é MDF. Mas existem vários níveis de MDF. E aquela loja ali, ela tem a ferragem, aí fala a marca da ferragem. Pode falar a marca. Pode falar a marca? É a ferragem da Blum. A Blum, ela existe também, as ferragens são excelentes, mas existem vários níveis de ferragem da Blum. E vidro da Sinex, não? Não, a Sinex não. A Sinex é um padrão só, né? Só para quem não sabe, a Sinex é uma fábrica só de vidros, né? Isso. É uma fábrica no Sul. É a nossa parceira de vidro. Ela tem um diferencial, assim, até comparando o vidro que também, quando o cliente vai orçar com os profissionais, vocês têm essa dificuldade, assim, até de explicar para o cliente, poxa, mas na loja a cozinha toda de vidro está custando 100 mil. Na loja Laca ou uma outra de alto padrão está custando 180 mil. E é vidro nas duas. Tudo é vidro. A diferença do vidro, o vidro, ele tem muita diferença, né? Da diferença do vidro. Primeiro que um vidro de 4 milímetros é onde você coloca, né, na estrutura geralmente de alumínio, é um vidro que eu, na minha casa, gostaria que ele fosse temperado, né? Aqui no Rio, a gente não tem grandes empresas que fazem a têmpera, porque isso aí requer um investimento muito alto. Então, geralmente, o que eles vão oferecer para esse cliente? É um vidro de 4 milímetros que não é temperado e ele tem aquela película atrás. Ou ele é pintado ou ele é adesivado, né? Exatamente. O da Sinex, ele é pintado, ele tem toda a estrutura de alumínio com pintura pó, né? Que é a pintura eletrostática. E tem um vidro temperado, que é um vidro que quando você bate, ele tem uma resistência aí de 5 a 6 vezes maior que um vidro que não seja temperado. Eu acho que vai no forno, não? Vai no forno, tem todo um processo diferenciado. Coisa, porque eu já vi, né? O cara praticamente passa um jato atrás do principalmente no perfil, né? No perfil quando ele é pintado. Então, se ele é uma pintura líquida, esse perfil ele vai descascar muito rapidamente, né? Então, eu acompanhei a tua visita que você teve recentemente na fábrica da Sinex. Fiz. E eu vi uma demonstração de você soltando um peso. Um pêndulo. Um pêndulo em cima do vidro, o vidro não quebrou. Eu ainda não só soltei, como eu ainda empurrei o pêndulo. Como é que esse vidro não quebrou? Não quebrou. E olha que aquele vidro já está ali há algum tempo, então ele tem visitas lá diariamente, então as pessoas ficam... a mesma coisa, né? E ele não quebra. Então, assim, a Laca, ela se alia, né, a empresas de alto padrão, né? Empresas que... Porque a gente oferece uma garantia, uma assistência técnica permanente, então a gente realmente tem que ter um produto de boa qualidade. Né? Então, assim, o preço, ele vai estar muito dentro do serviço que é oferecido e do produto. Então, né? Dentro do produto, só pra gente enumerar, para ficar assim bem claro, né? A gente tem essa parte, vamos lá, de MDP, os tipos de MDP. Você do tem MDF. MDP e MDF. Isso. Você tem a parte do vidro, você tem a parte da ferragem. Das ferragens, que assim. Mesmo sendo da mesma marca,
tem vários... Exatamente. E que eu saiba, a Bloom tem exclusividade, às vezes, para algumas marcas, né? E fora, assim, a construção do móvel, o encaixe do móvel, né? Então, assim, você vai fazer, sei lá, vamos montar um armário aqui, né? Falar meio que uma linguagem mais grosseira para todo mundo entender. Vai montar o armário. A fixação ali dos encontros. Algumas empresas, elas simplesmente pegam um parafuso ali para unir. A gente tem todo um esquema, que eu não vou falar aqui para não revelar, todo um esquema para poder fazer essa montagem, né, que não vai nada direto no MDF. A gente não coloca nada direto. Então, assim, para esse móvel durar. Eu tenho cliente que chega na loja que tem mais de 30 anos um armário, né? Então, aí quando a gente fala também do produto, a laca, né? Quando a gente fala de laca, laca é o nome da empresa, mas laca também é uma pintura que várias empresas fazem, inclusive marceneiros também fazem pintura de laca. No Rio de Janeiro, nós somos a única empresa que tem uma cabine de pintura dentro da fábrica, né? As outras empresas terceirizam. Então, assim, isso aí já mostra também que não é fácil ter uma cabine, tanto financeiramente, né? Que é um investimento altíssimo, e quanto de mão de obra, de ter pessoas capacitadas. Mas a gente faz pintura desde que a gente começou. 51 anos atrás, a gente já começou pintando. Acho que tem muito cliente que vai assistir que já teve lá a cama amarela, né, aquela verde. Azul, tem vários clientes, né? Então, a gente tem realmente, assim, dentro do mercado de pintura, né, da laca, a gente é referência, eu né? tive até a oportunidade de conhecer, a convite da Josi, a fábrica, já foi. Essa cabine, você não consegue entrar, porque ela é totalmente... explica fechada, um pouquinho, né? porque isso também é... O processo de pintura, né? O processo de pintura da laca é uma coisa muito rigorosa, para não entrar nenhuma poeira. Gente, olha só, tem um marceneiro, vou contar um caos. Pode contar um caos? Então, é só para entender como a gente está falando de custo, né? Então, eu vou falar aqui de custo, vou contar um caos, porque a gente está falando de custo. Teve uma profissional que comprou um projeto com a gente e comprou uma parte com o marceneiro, que a cliente optou comprar com o marceneiro. Um marceneiro até muito bom, tá? Não tô falando com relação à qualidade do produto dele, não. E aí, a gente trabalha com a Saierlac. Não preciso esconder, a Saierlac com a parte que é uma cartela que tem mais de 1000 cores. Além disso, eu posso fazer a cor desse blazer, se eu quiser, eu levo para a fábrica, faço a leitura, exatamente. E aí, enfim, resumindo a história, eu conversando com a cliente, falei para ela com a empresa que a gente trabalhava, e ela falou assim, mas o marceneiro também trabalha com essa empresa. Gente, eu não tô aqui para desmerecer marceneiro, não, eu respeito, acho que tem espaço para todo mundo, eu só tô contando aqui um pouquinho a diferença, tá? Pontuando um pouquinho a diferença. Exatamente. Também, né? E aí, resumindo, ela escolheu uma cor, um código G157, que é um gelo. Todo mundo gosta. O famoso G157, F100, X087. E aí, o marceneiro fez igual. Ela falou, não, mas é a mesma coisa. O marceneiro também trabalha com a Saierlac e o marceneiro vai fazer a mesma cor. Tudo bem, passou um tempo... A arquiteta foi lá na loja com essa cliente, com as amostras do marceneiro, porque para ver o projeto como um todo, que tinha coisa que ia ser nossa, coisa que ia dele. Quando eu cheguei lá, eu peguei a amostra. Aí eu olhei e falei assim, peraí, gente, isso aqui já está finalizado? Ela tá. Eu fui lá dentro, peguei a minha da mesma cor e coloquei do lado. E falei, olha a diferença. A diferença no toque, a diferença na aparência. Então, assim, é o mesmo código, é a mesma tinta. Mas, para ter uma cabine de pintura, para ter um resultado... Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Eu posso pegar, ter as melhores maquiagens aqui, da Chanel, da Dior e tal. Se eu não souber trabalhar o pincel, aquela maquiagem não vai valer muita coisa. Eu vou ficar igual uma palhaça e quem vai maquiar profissionalmente, a Aline, vai maquiar profissionalmente e você vai ficar uma modelo, entendeu? Então, assim, não basta ter acesso também ao mesmo produto. Você também tem que ter capacitação para poder... Maquinário, investimento, mão de obra, para poder trabalhar com aquele produto. E isso é custo também, né? Sem dúvida. Eu acredito que muitas vezes a gente tem alguns marceneiros, a gente trabalha com vocês também, a gente tem outros marceneiros muito bons, e às vezes o cliente vem com uma marcenaria assim muito mais barata. Eu falo, cara, impossível, não é o mesmo produto. Ele pode pegar o nosso projeto e fazer,
Só que assim, para esse marceneiro ter esse preço, ele provavelmente não tem um maquinário adequado, às vezes aquele marceneiro de fundo de quintal, que cola fita de borda na mão, que não tem a prensa, que cola na mão, então daqui a pouco vai estar descolando. E fora, assim, gente, lá na nossa fábrica, né, até convite para quem quiser visitar, a gente trabalha com artesãos. Vai deixar o link da Josi aqui para quem quiser visitar e lá. Isso aí, ó, quem quiser visitar, né? Vamos levar. Então, a gente tem, né, um setor só de marcenaria dentro da linha da produção mesmo, e a gente tem um setor que já é um setor grande de marcenaria. E ali trabalham artesãos, né? Então, assim, o primeiro, para você ter uma boa marcenaria, você tem que ter um profissional muito qualificado. Então, o marceneiro, o artesão, ele tem que ter comprometimento, né? Qual é a maior reclamação dos clientes com relação à marcenaria? Atraso. E entrega um pouquinho, entrega pingado, né? Então, eu acho que o comprometimento... Então, quando você trabalha numa empresa... Lá todo mundo é carteira assinada, a gente não tem ninguém terceirizado, você consegue até administrar melhor, né? As pessoas. Então, você tem que ter um marceneiro que ele tem que ter comprometimento, ele tem que ter habilidade manual, porque realmente muita coisa é manual, né? Muito trabalho é feito de forma artesanal. Esse marceneiro, ele tem que ter entendimento técnico, né? Porque uma marcenaria é muita responsabilidade, né? A planta, né? Tem que ler a planta. Porque você imagina, o profissional ele vem, ele faz um desenho. Muitas das vezes, os profissionais, eles não têm, nem tem que ter o conhecimento de como aquilo ali tecnicamente vai funcionar. Então, a gente tem todo um departamento técnico que faz uma análise, né? Já para poder ver quais as ferragens e tal, mas quem faz mesmo a coisa funcionar é o marceneiro. Então ele pega, vamos fazer esse copo aqui, ele pensa, peraí, eu tenho que ter a base de tanto para esse copo ficar em pé, sabe? Ele quer que tenha 200 ml de água, então ele tem que ter essa espessura, esse diâmetro tal. Então o cara, ele vai ali trabalhando com a cabeça. Vai pendurar. Porque assim, quando a gente fala de marcenaria de alto padrão, porque existem marcenarias que você vai chegar, a fixação, ninguém pensa, vai ter um monte de parafuso aparente, tapa-furo. A nossa marcenaria, ela é toda pensada realmente de fino, é um fino acabamento, né? Então, o nosso cliente é muito exigente, ele paga por isso, né? Então, a gente tem que entregar aquilo, aquela expectativa. Aquela expectativa. Então, ele tem que olhar, ele tem que analisar, ele tem que pensar, ele faz protótipo, ele faz molde para ver se vai dar certo, né? Então, isso requer um tempo maior, né? Então, quando a gente fala de móvel de marcenaria de alto padrão, né? Às vezes o cliente fala assim, poxa, tô comprando agora, mas vai entregar só daqui a 3, 4 meses. É isso, é mão de obra humana, né? É o cara que tá ali pensando, de repente, para poder fazer aquilo ali, ele vai ter que levar dias para poder chegar numa solução, né, de excelência, porque a gente não faz nada que não seja excelente. Diferente dos móveis planejados. Agora vamos falar um pouquinho do planejado, né? O planejado, quando você faz, embora você tenha aí total condição de fazer também, personalizar largura, altura, né, algumas medidas, mas a escala dele, a produção é escala grande, né? Então, ele já tem uma computadorizado, né? Ele já tem toda uma pré-programação. Então, assim, como que funciona para o cliente entender, né, a diferença até de tempo de produção? Enquanto um está lá, né, de forma artesanal, pensando, vai ter uso de máquina? Vai, mas ele que vai saber a medida que ele tem que fazer o furo. O furo a máquina que vai fazer, mas quem vai determinar aquilo é ele. Diferente do planejado. O planejado, você tem um setor lá gigante na fábrica, que é o D-Plan, de planejamento, onde ela vai pegar os projetos, ele vai analisar, vai colocar os comandos no computador e lá embaixo uma pessoa consegue apertar um botão e já sair com a furação da dobradiça, que tem que ser a 7 centímetros da base, a furação de corrediça, a furação do goivete, sai tudo em série. Então, o prazo de entrega acaba sendo bem menor, né? O sistema, a montagem também é mais fácil. Outra coisa até bacana de você falar de montagem, quando o marceneiro, o artesão tá lá na fábrica, no galpão lá trabalhando, ele também tem que pensar lá na frente como que vai ser a montagem,
né? O nosso móvel planejado, o montador já olha o desenho, ele já sabe que o goivete tá a 2 do fundo, é tudo para poder montar rápido, né? Uma montagem rápida, é uma produção rápida e uma montagem rápida, enquanto que o marceneiro não. Então o marceneiro também ele tem que pensar lá na frente como que vai ser. E muitas das vezes, quando é um projeto complexo, que a gente adora pegar esses projetos bem complexos, a pessoa que produziu, né, ou as pessoas que produziram, né, às vezes tem que ser mais de uma, elas vão até a obra para poder acompanhar e montar. Legal. Porque aí é muito mais fácil, porque é muito complexo, né? Então a pessoa que produziu, ele vai para a obra para montar. Agora dentro... Você quer falar? Eu tenho uma dúvida, porque eu queria mostrar para mim, para você explicar para os que estão nos assistindo, a questão do projeto. Por exemplo, a gente faz o projeto e leva até vocês na loja para eles poderem fazer o orçamento. Fechando, depois tem um procedimento. Esse procedimento também toma um tempo, que eu vejo de vocês que assim, é um detalhamento muito bem precioso. Com cortes, é um livro. É um livro, com altura de tomada, furação, onde vai estar o esgoto. Então, quer dizer, é uma leitura do que tem na obra, para depois o marceneiro executar aquilo de acordo com a furação certa. Então, assim, é uma leitura, uma bíblia praticamente. Porque a gente faz tudo exclusivo, personalizado para aquele ambiente, a margem de dar erro é muito pequena. Porque você tem uma eu vou falar, de medida. A margem é pequena, mas ela existe e ela acontece. Os erros, eles acontecem, né? E a gente não tá aqui para poder falar, não, vai tudo perfeito, não vai ter problema. Não, vai ter problema. A diferença é como você resolve o problema. Então, você tendo uma fábrica que está no Rio de Janeiro, ela já facilita aí a nossa vida, a minha vida, a vida do profissional, a vida do cliente aí em 200%. Isso é verdade. Porque qualquer problema que tiver, a gente vai tratar aquilo como prioridade. Então, ele volta para a fábrica ou faz outro e tem um setor para finalização de montagem dentro da fábrica, que é um setor que eu não vou parar a fábrica para poder entrar. Então, já tem um setor ali para poder finalizar. Então, você tendo a fábrica aqui já resolve muita coisa, né? E o problema acontece, porque, assim, são tantas pessoas envolvidas, né? Vem um projeto, detalhes, aí vem o projeto, é um projeto personalizado. Uma coisa é você vender caixa pronta, né? Aí você não tem problema. Quer fazer marcenaria? É dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Obra, marcenaria. A única coisa molezinha da obra, eu vou falar, é a pedra. Pedra não tem problema. Beleza, né, Marco? Pedra é filé mignon, entendeu? Ganha dinheiro. Vendedor de pedra fica rico rápido. Rápido, né? Gente, só pra quem não entende, aqui o Marcos é diretor comercial da Marmoraria Rio Mármore. Então fica rico. E ele tá rico, né? Fica, vendedor de pedra fica rico rápido, não tem trabalho. Só viaja, só trabalhado na riqueza, entendeu? Imagina. Não, só viagem é ótimo, porque a Josi tira mais férias. Gente. Jordano. O Rio, para de dar férias na Europa. Pra essa menina, né? Olha, eu tô com quase 200 dias na firma. Quantas vai jogada de milhas. Só na primeira classe. Só na primeira classe. A gente só tem rico nessa mesa. Só tem rico. É isso aí, ó. É porque assim, né, gente, a gente não pode esquecer que nada, que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Então, se eu tô aqui nessa mesa, não é à toa, né? Com certeza. Agora, Josi, é uma dúvida que todo cliente me pergunta e eu vou passar a bola pra você. Ai, meu Deus. Dentro de uma casa, o que você escolheria para fazer em planejado e em marcenaria, e explica um pouquinho do porquê. Tá. Então, o que acontece? É óbvio que a gente gostaria que o cliente fechasse tudo com a gente, já que a gente consegue oferecer tanto um planejado, né, de alto padrão, quanto uma marcenaria de alto padrão. Só que a gente entende que o cliente já gastou, tem a obra, e às vezes chega lá no final, o cliente puxa o freio de mão e ele tem que optar. Então, assim, o que eu jamais fecharia com um marceneiro, pode ser um marceneiro maravilhoso, respeitando todos os marceneiros, tenho amigos marceneiros maravilhosos, tá? Eu respeito muito vocês, mas eu tô falando pro meu padrão de cliente e, né, não tô desmerecendo ninguém. Eu não fecharia cozinha, e eu não fecharia a parte de armário, principalmente se for closet, né, sem porta, aí até vai. Depende, né? Eu acho que uma suíte master
Mas se for um armário com porta, ou um armário com porta de correr, ou armário com porta, eu também não fecharia. Então, assim, a cozinha e armários eu não fecharia. Por quê? Né? Primeiro pela forma construtiva, por melhor que seja o marceneiro, gente, quando eu vou numa obra, eu bato o olho e falo assim, caramba, isso aqui foi feito por marceneiro, porque a forma construtiva é diferente de um marceneiro para uma indústria. Segundo, o marceneiro ele nem tem acesso muitas das vezes as ferragens que uma indústria tem. São marcenarias muito caras. Aí é muito caro que às vezes não compensa. Às vezes é até mais cara do que exatamente. Planejado. Aí quando a marcenaria, que é muito cara, que é uma marcenaria também de alto padrão, vai fazer um projeto que é o convencional, digamos assim, né, que é o de linha, fica mais caro do que a nossa, porque a nossa faz em linha de produção. Não tem volume que vocês têm, né? E não tem o volume. Então, assim, então a construção, o material, as ferragens, eu acho que isso é bem complicado, né? Se você olhar uma porta de correr... Interrompendo, a questão de MDF e MDP, né? Existe essa polêmica. Meu armário é de MDF, meu armário é de MDP. Tem muita diferença? Então, o MDF e o MDP. A gente trabalha com 100% MDF. Não que o MDP seja ruim, não é ruim. Só que existem lugares que não cabe usar o MDP. O MDP, para quem não sabe, é que eu não trouxe aqui, né? É aquela madeira que ela é cheia de... Granulado. Isso, tipo, tipo aglomerado. Ele é ainda mais resistente que o aglomerado, E o MDF, ele já tem as partículas bem fininhas, então o visual dele é até melhor também. Mas, por exemplo, a gente trabalha muito com BIT, né? BIT é aquele suco que é feito no MDF. Não, esse aqui é ripa. Ripado, né? Esse é ripado. O BIT é o rasgo que é feito, né? Que aparece o cru do MDF, você tem que laquear. Não tem como fazer com o MDP. O MDP não dá acabamento. O MDP, para trabalhar, tem que saber trabalhar muito com ele, porque se você também, aquele tipo da fixação, se você não coloca ali toda a ferragem apropriada para ele também vai começar a esfarelar. Mas né? Tem lojas que usam o MDF para agora eu não lembro, mas você vai me corrigir. Para porta, usa o MDF ou o MDP. Eu acho que deve ser o MDF. Quando é liso, se não tiver nenhum trabalho, aí você pode trabalhar com o MDP. Mas tem loja que fala assim, não, é mesclado. Na porta eu só uso isso, e no corpo do móvel eu uso aquilo. Então, geralmente, assim, se a porta for lisa, tudo que é liso, que não tem um detalhe, você pode trabalhar o MDP. Mesmo com problema com a questão da furação da dobradiça? Pode usar. Uma empresa que é de alto padrão, ela consegue trabalhar aquilo e o produto vai durar. Tá? Agora, o MDF, ele vai ter aí... Cada um tem uma característica, tem um uso, sabe? Não é que um seja pior ou melhor que o outro. Vai se adequar mais para um tipo de situação e o outro para outro. Porque relacionado a custo, qual é o mais barato? O MDP, ele é mais barato no mercado. Tá? O MDP, ele é mais barato. E, como eu falei, da mesma forma que tem o MDF de vários níveis, você tem um MDP de vários níveis. Eu já vi, assim, MDP péssimo, que você vê a fita de topo cheia de celulite, porque... Nossa. Por conta que ele já tem não tem acabamento. Então, assim... o MDP, ele é até mais perigoso nisso do que o MDF, entendeu? O MDF eu acho que é mais fácil até de pra minha casa... Josi, o que você prefere? Eu prefiro tudo MDF. Eu escolheria tudo MDF. 100% MDF, Tá? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês usam o MDF naval também, áreas molhadas? Na parte de cozinha, a gente usa o naval, porque... ali você pode ter uma incidência de... teve uma infiltração, pingou uma água, ele vai ter uma resistência maior que o MDF Ultra. Que isso não tem garantia, porque muitas vezes o cliente tem um vazamento e acha que é obrigação da loja trocar, né? Assim, a gente até, quando tem esse tipo de problema, que acontece até, vou falar com uma frequência grande de clientes mais antigos, que a gente tem uma carteira gigante, a gente faz um custo muito menor, que é um custo de fábrica. A gente não tem interesse em ter lucro em cima de um serviço para o cliente. Mas tem um custo, porque assim, a gente não tem a garantia dos móveis do nosso segmento, não só da Laca, como outras marcas
marcas. Acho que nenhuma tem, né? Que grandes também, né? Que respeitadas, não tem sobre água, porque nem MDF, nem MDP, eles não têm resistência à água. Cupim é uma coisa também que fala, né? Poxa, mas deu cupim, gente, fez uma obra. Antes de receber os móveis, né, principalmente apartamentos antigos e tal, porque tira madeira, tira aquela sobra ali de obra, aquilo ali dá cupim, ali, atrai cupim, desenvolve o cupim, né? Porque às vezes está no reboco. Na Barra da Tijuca, na verdade, todos os terrenos têm que ser descupinizados antes, porque ele já tem o cupim na terra. Já tem o cupim na terra. Então, assim, e a nossa madeira, a gente compra já a madeira com esse processo, imagina, uma fábrica, senão a fábrica seria totalmente... Não existia fábrica, era uma fábrica de móveis de tanto cupim, ia ser a Disney dos cupins. E ela vem com esse tratamento, mas se ele vai para um ambiente que é infectado, com o tempo vai desenvolver ali o cupim. Então, assim, não é a laca, é a laca e qualquer outra. Então, também não tem garantia com relação a cupim. Tá? Agora sim, eu sei que a gente trabalha, todos nós aqui, né, com clientes de alto padrão, que preço não é o problema. Né? Mas a gente sabe que existem macetes de fazer uma cozinha, às vezes quase da mesma maneira, esteticamente, mas que você pode fazer por 200 mil e pode fazer com um percentual bem mais em conta, mudando só alguns detalhes. E aí a gente vai pegar o exemplo de uma cozinha, eu queria que você falasse assim, quais os itens que você consegue mexer e que mexem muito no preço também. Eu acho que principalmente a parte de ferragem, né? Que ferragem é uma coisa dentro do universo de um projeto. A ferragem, ela pesa, né? Então, assim, se você pegar... encher uma cozinha de gavetão, gaveta interna, gaveta, né? Que é gaveta para tudo quanto é lado. Também, né? Colocar um monte de acessório, aquelas ferragens que você puxa e você vê todo aramado. Os aramados, né? Que são as ferragens. Isso também encarece. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer trocas. Com o mesmo, assim, eu tô fazendo troca, mas quando você entra numa loja de alto padrão, a troca não significa que você esteja diminuindo a qualidade. Exatamente. Tá, gente? Então, assim, isso é muito importante. A gente consegue fazer substituições sem comprometer a qualidade. Então, por exemplo, eu quero uma cozinha com brilho, eu quero ver o brilho em cima, eu coloquei ela toda de vidro, maravilhosa. Se eu pegar e substituir por uma laca brilhante... mas a laca não serve para cozinha. Serve sim, se você souber usar, assim, como é que você vai saber usar o vidro, ela serve para a parte superior, então não tem problema nenhum. Eu tenho clientes que tem cozinha 100% laca, cozinha que funciona, que faz arroz, faz feijão e tá lá, intacta. Então, se você substituir o vidro pela laca, você já tem uma redução aí, vou colocar de uns 40%. Sério? Se você reduzir... O vidro é uma das matérias mais caras. Porque o vidro não é vidro puro, né? Você trabalha vidro e alumínio. Você trabalha um vidro temperado, um alumínio com pintura eletrostática. Né? Então, você tá... que seria tanta vamos colocar aqui... Vamos fazer aqui uma escalinha, né? Do que a gente... Do mais caro pro mais em conta, né? Isso com qualidade. Então, a gente vai ter lá no topo a folha natural... né? Que é a folha natural. Isso aqui é uma melamina, né? Essa mesa aqui é melamina. A folha natural é o carpaccio da árvore, aplicado num MDF ou um MDP, aplicado sobre a madeira, de forma manual, né? Colado, ele vai para o forno para colar. Então, esse é a matéria-prima mais cara, que é a árvore, que é a folha natural. Então, abaixo da folha natural, a gente tem os vidros, né? Então, são os vidros temperados. Então, ele também está um pouco abaixo do preço. Abaixo do vidro, a gente tem a laca, tá? Que você pode colocar todas as cores, brilho, acetinado, emborrachado, metalizado, com cheiro. Tem até laca com cheiro agora. Tem laca com cheirinho de bebê, quer colocar... Fica. Tem laca com cheiro agora. Olha... Abaixo da laca você tem as melaminas, né? E abaixo ainda das melaminas tem a melamina branca,
que ela fica abaixo, porque quando você fala de melamina, é uma resina da fórmica, né? Então é uma madeira, ou é branco, ou é cinza, mas ela é industrial, né? Ela não é uma pintura. Então ali você também tem uma resistência muito boa, inclusive. Eu gosto muito. Uso, até melhor. Eu até acho assim, pra parte inferior, ou é vidro pra mim, ou é melamina, né? A gente trabalha. E aí, melamina, tem vários níveis de melamina, a gente trabalha sempre com o que tem de melhor no mercado, né? E com as exclusivas. Então, tem melaminas que você vai ter com a gente que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, o marceneiro nem tem acesso a essa melamina, entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, para baratear, troca vidro por laca. Se ainda ficar caro, troca laca por melamina. Vai ficar linda a cozinha. Tira a gaveta, deixa pouca gaveta só para colocar talher e tal, e bota, substitui por porta, porque a corrediça, ela tem um custo muito maior, né, superior a uma dobradiça. Até o corpo da gaveta também. E o corpo da gaveta, tudo, né? Então, assim, a gaveta, todas elas com extração total, com amortecedor. As nossas dobradiças também têm amortecedor. Então, a gente consegue aí reduzir bastante a cozinha, né? Bastante o custo de uma cozinha. E a cozinha, eu acho que é algo que tem que ser investido numa loja boa, numa loja de qualidade, porque é um lugar que usa muito, né? Então você vai precisar, vira e mexe, você vai precisar de uma regulagem, você vai precisar fazer uma substituição, vai precisar que alguém vá lá, né, dar uma olhada. Então é importante ter uma assistência técnica, né? Porque que acontece, gente? Chega uma hora, isso é pro cliente, chega uma hora que o profissional vai sair da vida dele, né? Vocês... Tem cliente que a gente acho que tem um que não sai, né? Tem gente que não sai. Sempre. Mas assim, tem uma hora que você já entregou, né? E cada um vai seguir e você vai lá, você vai conviver com a sua casa. Você vai conviver com os seus móveis, né? Então, imagina qualquer problema que tiver, Leila, alguém te liga, olha, minha porta... Às vezes até problema de uso, tá? Às vezes, muitas das vezes, as nossas assistências técnicas não são por problemas do nosso produto. Às vezes, quem está usando. Então, aí vai ligar para você. Olhei lá, ó, a minha porta tá aqui desregulada. Olhei lá, ó. Imagina. Sim. Então, assim, é diferente você ter uma empresa, né? Todos os meus clientes têm o meu telefone. É pessoal, então assim, eu não deixo de dar assistência para nenhum, porque eu tenho essa abertura com a fábrica, então quem precisar me manda mensagem, eu faço essa ponte com o maior prazer. Como é que funciona, entendeu? O saque na Laca? Assistência técnica. Vocês dão garantia de quanto tempo? A garantia são de 6 anos. Tá. E assistência técnica permanente. Aí tem empresa que dá de 10 anos, mas a empresa existe há 2, né? Então aí não dá. É complicado. Teve um dia uma cliente falou assim, poxa, mas a empresa tal tá me dando 10 anos de garantia. Eu falei, mas ela existe há 2, gente. Como é que ela vai? Não dá, né? Pô, aí ela tem que, né? Então, assim, eu acho que o mais importante de dar números de anos é você realmente saber que você pode contar com aquela empresa, né? Então, a gente tem aí clientes que já tem a gente há muito tempo na casa, que está mudando. Tem uma cliente agora que é a 4ª casa que ela faz com a gente, isso é muito legal. E sempre que precisar, a gente está aí para atender. Tá? E Josi, agora vamos lá. Tendências. Tem ideia. Tá vendo? Eu não fui pra Milão. Tinha que ter ido, né, Marcos? 3 vezes pra Europa. Precisa tem pra que viajar por mais. ano, gente, por ano. Tem que viajar mais. Cara, tendências, eu acho que assim, você também. Eu acho que eu tenho que te fazer essa pergunta também, Leila. Você que é entrevistada hoje. Assim, eu vou falar de tendência não só da minha visão, do Casacô. Vou falar até do que chega pra gente, né? Porque, como eu falei, a gente tem um prazer de trabalhar com os melhores profissionais, né, do Rio de Janeiro. E a gente vai, assim, babando. Chega um projeto bacana aqui, bacana ali. Eu acho que tá tudo muito curvo, né? Essas formas orgânicas, elas continuam muito presentes. A gente viu no Casacô do ano passado de São Paulo, continua no Casacô desse ano. Tô ansiosa para chegar ao Casacô aqui do Rio, para ver o que virá, né? Pelo olhar dos cariocas. Leila vai já está no Casacô, surpresa. Maravilhosa. Então, assim, vejo que muitas formas realmente curvas, tanto teto, tapete, mesa, né? Tanto no mobiliário quanto vi até cortina com recortes, né? De curvo, não foi, Marco? Sim, essa questão muito orgânica. Parede
parede, Eu curva. acho que depois da pandemia, tudo veio muito pra remeter à natureza, né? Isso. Então, tecidos mais naturais, essa parte... Fibras. Fibras. E essas formas mais orgânicas, né? Tons neutros. Neutros, muito terracota, né? Muito terracota. Muito terracota. Inclusive, a gente fez uma cozinha... Pode falar nome na Artefato? Pode falar que é Artefato? Pode. Lógico. Olha aqui, ó, pode falar Artefato? Lógico. Maravilhosa, Artefato também, que eu sou apaixonada. Não, eu sou também, né? Apaixonada pela Artefato. Pra mim, assim, é uma loja incrível do Rio. Somos, né? Eu acho que é a loja mais que a gente tem. Exatamente. E a gente fez lá, a gente faz alguns ambientes na loja do Casa Shopping e a gente fez uma cozinha lá recentemente, toda terracota. Né? Até numa laca emborrachada, que é bem interessante. Essa laca emborrachada é muito legal. É muito legal. Diferente. Só é exclusividade de vocês? Não, ela não é exclusividade nossa, mas quase ninguém faz porque não tem a estrutura dentro de fábrica para fazer, entendeu? Entendi. No Rio, acho que ninguém faz. E aí... voltando a falar da tendência, o ripado. Acho que a gente abre a geladeira e vê um ripado. Gente, esse ripado. Eu acho lindo o ripado. Mas cansou um pouco, porque agora você tem. Porque antigamente, assim, era o ripado de madeira, normalmente natural, porque a melamina às vezes não dá tanto acabamento, né? E aí agora começaram a fazer vários tipos de ripado imitando. E tudo que começa a imitar e acaba um pouco. Gente, mas sabe o que eu acho, assim. Que eu vi um dia que eu falei assim, não, isso aí não dá pra aceitar. É o MDF imitando o ripado, que é liso, só que tem os desenhos assim, ó, fake. Tem cerâmica também. Cerâmica imitando, papel de parede imitando o ripado. Isso tudo eu não acho isso legal. E tudo que acontece isso acaba desvalorizando. Desvalorizando, fica muito fake, gente. Não bota isso não, cara. O Marquinhos queria botar na casa dele. Ai, meu Deus. Ele queria fazer aquela parede da tua sala de 6 metros, cara. Ele queria botar... O teto dela é todo ripado, gente. Flutuante. O neon. Mas assim, eu acho que o ripado continua. Eu amo ripado, mas eu acho que... Alguma coisa aí pode acontecer para mudar. Alguma coisa tem que mudar pra sair um pouquinho. Era igual quando tinha as estruturas metálicas também, né? Cozinha industrial, tudo industrial. Igual os revestimentos de 3D. Isso, de 3D. E aquele revestimento que era todo coloridinho, como é que era o nome daquilo? O azulejo. O hidráulico. Hidráulico também. Na verdade, tudo que vem e aí começa a ser muito usado e começa a ter um monte de imitação e aí daqui a pouco vira... Perde, vai perdendo valor. Tem que ter cuidado, né? Pedra calacata, vem o que tem de porcelanato imitando calacata, mas é um calacata tão fake que você vê que perde o valor da pedra. Quem conhece a pedra sabe que o calacata é nobre e o porcelanato... Na verdade, tudo que imita, a gente está falando de arquitetura de alto padrão. Isso. Tudo que imita não é bom. Não é bom. Não. E aí muitas pessoas falam assim, não, vamos supor, deck de madeira. E a pessoa não quer botar deck de madeira. Dá trabalho. E tudo que é natural dá trabalho. Dá trabalho, então, gente. A pessoa quer ter uma mansão, quer ter uma casa maravilhosa e não quer ter trabalho, então esquece. A pessoa que tem realmente uma casa que ela quer investir, que ela quer... O cliente ele tem que entender que aquilo ali, muitas das vezes, é um projeto de vida, né? Onde ele vai viver com a família dele, é o oásis dele, né? Então, assim, ele tem que entender aquilo ali, como funciona, ele tem que ter paciência, porque a gente tem visto... Né? Tem manutenção, tem que ter paciência até aquilo ali se realizar, porque acha que viu no 3D, que faz assim, e o negócio tá pronto. Porque agora tem aquelas trends, né? Que chega na obra, a estala o dedo, a obra tá pronta. Aquilo ali, gente, é só no Instagram. Não, nem o projeto a gente faz assim. Nem o projeto. Mais executado. Nem o projeto. Até falando de projeto, curioso também, uma cliente falando assim, mas a arquiteta X demora muito para me apresentar um projeto. Aí eu falei para ela o seguinte, criação, você fala assim, hoje eu vou criar. Não é assim. Então você pode, de repente, ter um dia que você vai criar
né? A criação ela não tem um tempo Sai rápido. certo. Olha, você tem 2 dias para me criar. Será que você vai conseguir? Se você quer algo exclusivo, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Exatamente. De repente, em 2 dias, você vai ter uma inspiração, mas pode demorar, de repente, 10 dias e vai nascer algo maravilhoso. A gente empaca em um ambiente. Empaca. Aí o cliente, mas esse é o ambiente. Eu falei, cara, se eu não tô satisfeita ainda, eu não vou te apresentar. Então, Não tá tem que ter um pouquinho de paciência, porque é uma arte. É uma arte, gente. Ctrl-C, Ctrl-V. Projetar é uma arte. Projeto é uma arte. Né? Imagina, você está criando, é como se você estivesse fazendo uma pintura exclusiva, né? É um artista fazendo um projeto. E aquilo ali ainda vai muito além, porque você está fazendo, aquilo ali vai ter um processo que daqui a pouco, quando você olhar, você vai ver na tua casa. Então tem que também valorizar isso, né? Valorizar o profissional, valorizar o projeto, valorizar a criação. Tem que ter esse entendimento, né? Não pode banalizar. Tem que entender que existe um processo. Não é lá no Pinterest e olhar e falar assim, olha, sua casa vai ficar assim, copia e cola, né? Eu acho porque, infelizmente, com o Pinterest tem um lado bom e um lado ruim, né? Antigamente, eu tive uma cliente minha, se ela ver, ela vai se identificar, que ela vinha com um fichário cheio de colagem, com tendência, sabe? Gente. Só que assim, quanto mais... Eu acho legal o cliente pesquisar sim, para poder se identificar e se achar, mas quanto mais ele pesquisa, mais ele vai ter dúvida, porque assim, são muitas opções. Você pode fazer uma sala dessa aqui, cara, infinitas. Se eu botar em 10 opções bonitas. Vai sair 10 Exatamente. 10 opções diferentes. E hoje o Pinterest funciona meio como essa colagem, né? Eu sempre lembro dessa cliente. E foi uma das clientes mais difíceis que a gente teve na época para conseguir ela estar segura do que realmente ia ficar legal na casa dela. Porque cada hora ela vinha com uma coisa diferente. O Pinterest faz um pouco isso com as pessoas. Olha, então, gente, vamos falar ali pro cliente, ó, esquece Pinterest, pega uma coisa ou outra para poder dar o briefing pro profissional, mas confia no profissional, né? Exatamente. Confia no profissional. Não dá para poder ficar interferindo, achando que você... Pode até entender, pode até ter bom gosto, a gente respeita isso, né? Acho que o profissional também tem que ouvir o cliente, até porque ele que vai morar, acho que tem que juntar as informações do que ele está falando com a sua criação. Mas não adianta tentar interferir, atropelar e ficar mudando a todo momento, porque o negócio só vai travar e não vai ficar... E quando chegar lá na frente não vai estar o resultado que esperado, né? Júlia, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, um projeto de um quarto de criança. Você envolve uma marcenaria e envolve móveis de linha. Quando você compra e fecha o pacote... Como é que é o prazo de entrega? Vocês conseguem conciliar no mesmo tempo ou tem que aguardar a marcenaria para complementar? Então, a marcenaria ela é algo muito mais exclusivo, né? Como eu tinha explicado lá no comecinho da nossa conversa. E a produção da marcenaria, né? A linha, você aperta um botão e, né, grosseiramente falando, e as máquinas vão fazendo o trabalho delas ali, já tudo pré-programado. A marcenaria é a criação do arquiteto. Então, o artesão, ele pode estar num dia que ele vai olhar, dependendo se é um projeto complexo. Se é um projeto mais simples, não. A gente consegue fazer com um pé nas costas. Mas se é um projeto mais elaborado, o cara vai olhar e tem que pensar no encaixe. Então, o prazo de entrega ele não pode ser comparado a um prazo de entrega de uma máquina. Tá? Então, hoje, vou falar a realidade da Laca, tá? A gente tem um prazo de produção de linha de 45 dias úteis. É um prazo maravilhoso. Sim. 45 dias úteis. Úteis não, desculpa, corridos. Não, então melhor ainda. Melhor ainda. Prazo de linha. Atenção, gente. Prazo de linha. 45 dias corridos a partir da assinatura do projeto. E quando acontece essa assinatura do projeto? Quando a gente consegue entrar para medir, que a obra esteja em condições da gente medir, fazer o desenho e produzir. Né? Porque a gente vai produzir sob medida para aquele espaço. E a marcenaria, ela tem 80 dias úteis. Bastante diferença. Muito mais diferente. Então, o prazo de marcenaria, ele é bem maior do que a linha, porque a linha ela tem uma produção em escala. A marcenaria, ela não produz em escala, porque é uma produção artesanal. E aí, no caso, você tem que esperar, primeiro monta a linha, depois... Não. Acontece até de ter várias situações que a gente consegue entregar as duas juntas, porque a obra tá rolando e eu já consigo, a obra vai ter, 5 meses de obra, e às vezes garante medida, olha, a medida do pé direito vai ficar essa, já pode produzir, desde que garanta e cumpra, né, para não ter problema. Tem que até assinar o termo, assinar o desenho, e a gente consegue produzir. A marcenaria também
às vezes a gente consegue fazer esses acordos para poder soltar a marcenaria, e aí o prazo de obra é longo, e quando termina a obra, a gente já consegue entregar tudo. Então o cliente ele acaba nem sentindo muito isso, entendeu? Porque a gente não precisa esperar finalizar para ir lá e começar o processo. Então por isso que eu reafirmo aqui a importância de ter um profissional envolvido. Imagina um cliente leigo, ele não ia saber administrar, não ia saber. E o arquiteto também, ele ajuda muito a loja, muito, assim, na hora que tá fazendo o detalhamento técnico, quem faz é a gente. Mas ali na assinatura, às vezes pega algumas coisas ali, olha, isso aqui vamos mudar porque vai ficar melhor, sabe? Assim, é um trabalho conjunto, né? Então, a empresa, ela conta com essa parceria do profissional em prol do cliente, né? Da mesma forma que o profissional conta com a parceria da empresa em prol do cliente. Às vezes tem cliente que fica assim, mas eu acho estranho, porque o arquiteto só indica aqui, falou que se não comprar aqui, não garante, não vai comigo na loja. É porque, gente, tem uma explicação muito séria atrás disso. Muito simples. Muito simples e muito séria. Confiança. Exatamente. Confiança. Aquele projeto, ele pode virar o seu sonho ou o seu pesadelo, dependendo da... Como que o profissional, ele vai, de repente, indicar uma empresa que ele nem conhece, porque é mais barata. Primeiro que você não consegue colocar na mesma cesta o mais barato com o melhor, né? Já começa assim, né? Não existe isso pra nada na vida. Pra nada, né? A gente não trabalha com preço, a gente trabalha com qualidade e preço justo. Justo, exatamente. Não é o preço mais barato. Não é o mais barato, não é o mais barato. Eu caí num erro gravíssimo. E vou te falar que eu me surpreendo por ter caído nesse erro, né? Um cliente meu, há pouco tempo atrás, pediu para fazer uma reforma rápida, era rápida. E esse marceneiro já tinha trabalhado com outro cliente meu que era proprietário antigo do mesmo apartamento. Então tinha a marcenaria dele lá, né? E aí a gente orçou na época com um marceneiro nosso de confiança e orçamos com esse marceneiro indicado pelo outro cliente, que o cliente falou super bem dele. E como era uma complementação, eu achei ok continuar com o mesmo marceneiro que já tinha feito o processo, mas eu não conhecia ele. E o meu marceneiro também não, além de ter ficado mais caro, não daria tempo de fazer no time que o cliente queria. Cara, foi o pior pesadelo da minha vida. Eu até hoje estou resolvendo o problema. A gente teve que tirar quase tudo. O cliente... A gente conseguiu fazer um acordo até com o marceneiro à base de jurídico. Olha. Chegou nesse nível. A gente tirou praticamente tudo que o marceneiro fez e a gente teve que refazer tudo. Isso porque, na verdade, assim, eu não indiquei, mas infelizmente eu deixei. Né? Então, e é coisa que normalmente eu não faço, mas era um projeto tão simples, mas tão simples, que eu falei, não tem como dar errado. E deu. E deu assim, da cama, por exemplo, a cama, o cara fez a cama e não botou estruturação metálica. Se sentava a cama, gente, fletia. Amador, né? Amador. Não, é o preço, é barato, é isso aí. Barato. E, além disso, o cara fazia a marcenaria dentro do apartamento do cliente. Ele não trazia pronto. Então, assim, como é que você faz? Corta ali, cola tudo ali, aquilo de não ter o maquinário, né? Fica muito... Montagem, fica toda improvisado, no improviso. Depois dessa, se o cliente quiser contratar um marceneiro que eu não conheço, ele vai assinar um termo falando que sabe que eu não garanto e que eu não me responsabilizo. Porque eu tive, na verdade... Óbvio que a gente sempre vai dar assistência pro cliente, mas eu tive que assumir toda a responsabilidade de resolver um problemaço, né? Ou seja, né? O que a gente... problema que não era seu. Não era meu. E outra coisa, né? Hoje, o que a gente tem mais precioso na nossa vida? Tempo. Né? Tempo. E você tem que dar tempo para aquele cliente, dar tempo para os outros clientes, dar, né, para o escritório, família, marido. Imagina, você fica se dedicando mais para resolver um problema que não foi criado por você. E querendo ou não, isso gera um desgaste com o cliente, que é o que a gente não quer. Exatamente. Quando o cliente contrata um profissional de alto padrão, como Leila Dionísios, né? Que ela tá no topo, né? É uma empresa, ele não quer problema, ele quer que você resolva tudo. Exatamente. Concorda? Bota no teu colo, embrulha, toma que o filho é teu. Exatamente. Então, se você tem uma empresa, que você tem abertura com aquela empresa, que você tem o telefone do gerente, que você sabe quem é o dono, que você sabe que vão resolver... Pode confiar. Exatamente. Então, assim, por isso que eu respondi para essa cliente, olha, a arquiteta indica a loja... não era nem no caso da Laca, ela estava me contando de uma outra loja de outro segmento, né? Ela já era cliente Laca. Eu falei, por confiança,
Porque, assim, envolve muita coisa, não é... Gente, preço... tem aquele ditado que é clichê, mas é verdade, o barato sai caro, e sai caríssimo. Muito caro, entendeu? Então, na verdade, você está alinhado, na verdade, produto e serviço. Exatamente. Se fosse só um produto, não vou lá nem produto sofá, cadeira, que isso também ainda envolve uma questão grande. Mas você vai, vou comprar uma geladeira. Ok, você entra no site, você pesquisa. Se você vai comprar ali ou aqui, não vai fazer muito. Exatamente. Pode até fazer. Às vezes, numa assistência técnica, vai fazer diferença. Mas é mínima. Vai ser menos. Vai ser. Numa questão que você tem um serviço incluso também, não dá para ser só pelo preço. Não pode, gente. E sem indicação, e sem um histórico. E realmente, a gente tem que ter fornecedores que a gente confie, que a gente já esteja acostumado a trabalhar. Senão é melhor não trabalhar. Melhor não trabalhar. É melhor não pegar a obra e eu acho também, clientes, acreditem no profissional que vocês estão contratando, né? Se ele tá ali no mercado há muito tempo. Você tá indicando aquele segmento, aquele acredite, é porque ele quer o melhor para você, ele não quer dor de cabeça nem para ele, mas muito menos para você, cliente, né? Exatamente. Porque o nosso pensamento sempre aqui, a discussão sempre é em torno do cliente. A gente quer que o cliente seja, que a gente minimize qualquer problema para ele. Tanto que tem coisas que a gente resolve entre a gente, não precisa, ele quer ver o resultado. Muita coisa, final, eles nem sabem, entendeu? Se a gente tá aqui para proteger esse cliente de apurrinhação e a gente quer que ele chegue lá e veja um projeto que ele viu no computador, aquela apresentação que ele se encantou, que o olhinho brilhou. Sim. Então, assim, tem que acreditar. Né? A gente tem profissionais incríveis, tem que acreditar no profissional. Agora, Josi, para encerrar aqui nosso bate-papo, a gente queria saber alguma fofoca, porque a gente sabe que você tem muito cliente famoso. Fofoca de cliente famoso. E alguma fofoca, assim, de alguma situação inusitada que aconteceu. Gente, assim, né, realmente a gente tem muito cliente famoso, tem cliente que não é famoso também, que a gente fica sabendo de histórias, né, mas assim, engraçado, não é nem fofoca, mas é uma situação engraçada que aconteceu de uma cliente que não era daqui do Brasil, ela morava fora e estava vindo morar no Brasil, e nós estávamos em montagem. Quem é? Não pode falar. Só um pouquinho, um mínimo. De onde é? Qual país? Você veio? Coisa de quê? Não pode falar. Marcos. E aí, é igual padre aqui, tá? Quando você se confessa pro padre, o padre não conta pra ninguém, não pode contar. Não, mas é engraçado, não é nem nada assim, mas eu achei engraçado a maneira com que ela agiu, porque a gente chega na montagem normalmente, né, 9 horas, 8h30, 9 horas da manhã, e 5 horas da tarde vai embora. E essa cliente, ela simplesmente achou que não, que ninguém podia ir embora, foi lá e trancou todo mundo no quarto dela, trancou e falou, olha, só vocês não vão embora agora, vocês só vão sair quando terminar. E aí o montador me liga, desesperado, Dona Josi, olha, me tira daqui, minha mulher não vai acreditar que dessa história, não sei o quê. Aí eu ligar pra cliente, conversar com ela, que não é assim, que aqui no Brasil não funciona dessa forma. E no final deu tudo certo. Finalizamos a montagem. Essa estratégia quando tiver com pressa. Né? Tranca todo mundo. Tranca todo mundo. Vira à noite. Cárcere privado. Gente, eu fiquei morrendo de pena. Fica a dica, gente. Nova estratégia. Cárcere privado. Gente, eu fiquei morrendo de pena do montador. Porque ele tava com medo, não era de trabalhar a noite inteira, ele tava com medo da mulher. E finalizaram? Aí ela conseguiu liberou eles para irem embora, e aí voltamos. No dia seguinte a montagem seguiu normal, assim, entendeu? Teve que seguir o fluxo, entendeu? Gente, mas é assim, gente, é isso. Marquinhos, você tem mais alguma pergunta? Tem alguma fofoca de artista que você já tenha feito para artista, depois tem que fazer para outra pessoa também? Igual? Que a pessoa quer copiar o projeto dele. Não tenho, porque o nosso segmento ele acaba vindo muito através de arquiteto, né? O profissional que faz o design, o arquiteto que faz o projeto. Então, é bem direcionado. Eu tenho o cliente final, mas é aquele cliente que já é lá, do armário que já tá velho, aí quer trocar um armário. Eu não tenho um cliente final, muito pouco. O cliente final que queira fazer a casa inteira. E quando vem esse cliente sozinho, a gente até fala, procura um profissional, que pra gente é melhor. Às vezes até indica algum profissional. Até indica algum profissional, porque o cliente, ele chega na loja querendo fazer o projeto e, na verdade, ele pensa
que a loja tá ali para dar todo o suporte de tudo. A gente não tá para dar suporte de tudo. A gente tá para dar o suporte com relação àquele projeto. Só que o projeto, ele envolve iluminação, né? Sim. Então, às vezes ele acha que a casa dele vai resolver na tua loja. Ele quer cortina, ele quer iluminação, ele quer a cor da parede. Não. A loja tá ali para poder ver o projeto. Então, a gente não tem essa capacidade de fazer o projeto como um todo. Então, clientes com projeto da casa inteira tem que ter profissional, tem que ter arquiteto. Porque senão não vai ficar bom. Não fica bom. Verdade, Não fica. verdade. Aí quando chega lá vai montar a luminária toda torta, porque a luminária não tá centralizada com as portas do armário. Não é pensado como um todo, né? É uma economia desnecessária, né? Porque o projeto é a parte mais barata. Exatamente. Do processo. E às vezes, na verdade, com o arquiteto você consegue até economizar. É o contrário, né? Exatamente. Essas dicas que você deu, um cliente sozinho não vai saber. Não vai saber. O arquiteto já está acostumado, ele já sabe se o orçamento passou, onde ele mexe ali para poder... Eu vou falar sem medo de errar, 99,9% dos nossos clientes, né? Hoje a gente trabalha cada vez mais fazendo a casa toda, tem até a sua casa toda laca, que a gente tem até sua laca toda, sua casa toda laca, e a gente já tem até um diferencial de desconto para aquele cliente que está comprando um volume maior. Faz o primeiro orçamento, aí o cliente se assusta, eu coloco umas gotinhas de Rivotril na água para poder apresentar, e depois é feito esse exercício para poder compatibilizar. Agora, o que eu também dou de dica agora pro profissional na hora de fazer o projeto, né, que eu acho que vocês também sentam com o cliente e trocam essa ideia com o cliente, qual o investimento, né, Marcos? Sim. Você precisa... Mas infelizmente nem todos querem falar, né? A gente tem um pouco dessa dificuldade porque eles não entendem que a gente tem que estar alinhado, até pra gente não frustrar eles. Isso. E quando eles vão na loja, eles sempre pegam tudo do mais caro. É o normal, né? Do mais top eles querem botar dentro do projeto. E acaba, às vezes, ficando muito além do que eles pensam. Porque se tiver esse papo, né? Se o cliente falar... Eu acho que assim, quanto honestamente, mais... o que ele tá pensando mesmo, não é que ele vai falar assim, vou jogar com o arquiteto, vou jogar lá para baixo. Gente, não é isso. Sejam honestos com o profissional. Quanto mais aberto eles forem, mais fácil é da gente chegar ao resultado mais rápido. Porque na hora de projetar, se o cliente fala assim, olha, eu tenho para investir X... na cozinha, mas na sala eu quero investir X ao quadrado, pode investir, porque é o lugar... Você vai fazer uma cozinha com menos gaveta, você vai propor, né? Vai ter um teto. Aí a sala você vai colocar, então ele gostou, vou fazer folha natural, fazer algo mais... Eu não sei se você vai tem que ter. Exatamente. Porque senão, o que acontece? É um trabalho e uma frustração acompanhada do trabalho, porque ele vai se encantar com aquele projeto que você vai apresentar. Quando ele orçar, ele vai cair duro. Assim, é raro o cliente, até por isso que eu desenvolvi o podcast, até para eles conseguirem entender como é que é o processo de todo o projeto, de toda a construção, porque é muito raro o cliente saber quanto custa uma decoração, uma construção, até porque os preços hoje em dia mudaram muito, né? Depois da pandemia... Depois da pandemia aumentou tudo eu acho que existia um mundo de uma tabela. Existe a tabela da pandemia. Saber, né? E depois, e assim, eu tenho cliente, né? Eu tenho uma cliente agora, que a gente está em fechamento. Espero que ela feche agora até o final do mês. Daqui a pouco é fechamento de mês. E ela já é minha cliente. A última casa que nós montamos para ela tem 6 anos. E ela falou assim, nossa... Comparado agora o orçamento que a gente está vendo, não só daqui, mas de tudo, mudou muito. Então, assim, ela tinha na cabeça dela ali a gastar, ela está gastando praticamente o dobro em tudo. Entendeu? Mas é isso. Teve no mundo, né? Não foi pontual. Prima aumentou. Foi no mundo, né? Tudo aumentou. Desde você vai agora no mercado, você vê que tá tudo mais caro. O iogurte, por exemplo, que eu tomava, ele era R$5,99. Ele tá agora, na última vez que eu fui comprar, R$13,99. R$14. Gente, tá caríssimo, gente. Só trabalhando na laca, acho que eu vou pedir. Cara, aquele iogurte, cara, verde campo, aquele iogurte que você toma também, tá, Sôncio? Você que me indicou, inclusive. Cara, assim, o iogurte tá caríssimo. Não, tá tudo muito caro. Tudo caro, entendeu? Então, tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Então, assim, se tiver essa conversa, vai facilitar o trabalho de todo mundo, né? Porque você não tem que ficar fazendo e refazendo
refazendo e refazendo. Os clientes acham que tem que parar de ter esse medo. Entendeu? Eles têm que enxergar o arquiteto como um amigo e um aliado. Um aliado. Se ele falar que nunca fala um valor muito acima do que a gente vai gastar, a gente vai chegar numa realidade. A gente não vai gastar aquilo tudo. Mas isso nunca acontece. Normalmente eles falam 1/5 do que eles podem gastar. Ou não falam, que é até pior, né? Porque quando eles falam um valor assim muito abaixo, eu falo, não vai dar. Não vai dar, Não tem como. Tem que ter esse papo, é importante também o arquiteto melhor, ser sincero, né? Porque a gente também tem o nosso padrão, né? Então, assim, cara, eu tive há pouco tempo uma situação dessa. A gente orçou um sofá lá, sei lá, deu 20 mil reais o sofá. E aí ela veio com um sofá de 6. Eu falei, eu não trabalho com esse tipo de loja. Não quer dizer que eu não vá. Você quer esse tipo de loja? Tudo bem, mas eu não tenho nem como falar. Se alguém for na tua casa, você não fala que eu indiquei, não. Porque não é compatível, com o projeto que eu faço. Entendeu? Então, assim, se ela quer e não é compatível nem com o projeto da casa dela. Né? Pior ainda. Porque você chega numa casa linda, maravilhosa, que custa, sei lá, 7 milhões. E um sofá de 6. E aí eu expliquei pra ela, cara, um sofá de 6 não tem nem como ser bom, porque a matéria-prima de um sofá bom não é nem um custo, 6 mil. O tecido seria só o tecido. Vai usar 3 meses e vai estar todo deformado, todo mundo com problema de coluna, com sofá de má qualidade, isso. né? Exatamente. Aí o cliente ele tem que entender onde ele tem que investir, né? Tem que entender e às vezes fala assim, não, então realmente eu não quero, assim, sem esnobar nenhum cliente, mas... talvez não vou contratar a Leila. Porque o que eu posso gastar, ela não vai conseguir fazer. Porque os profissionais e a matéria-prima que a gente trabalha tem um custo mínimo. Isso aí. Né? Então é complicado, realmente. Às vezes você trabalhar dessa maneira. Então é muito bom a gente alinhar, até para não ter conflito futuramente. E realizar, né? Saber o que a pessoa está contratando. Eu estou contratando um arquiteto que faz esse nível de projeto. Trabalha com esse nível de marcenaria, com esse nível de loja. E assim, e quando o cliente, ele chega até você, hoje muito por rede social, ele vê o trabalho, ele sabe mais ou menos onde está pisando, né? Então é importante realmente estar aberto a isso, aberto a ter o melhor. E a gente merece ter o melhor, né? Então faz o esforço para ter o melhor, né? Exatamente. Eu acho. Agora, a gente vai finalizar? Já queria que você deixasse uma mensagem para os arquitetos, os profissionais que ficam com medo de ir na laca, achando que a laca é caríssima. Eu falo assim, gente... Não é caríssima. Não é caríssima. Lá. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para esse tipo de profissional que fica até com medo porque acha que lá é caro. Então, primeiro eu quero agradecer, né, de estar aqui com vocês, que foi maravilhoso, e deixar aqui o recadinho para os profissionais que não conhecem a Laca, que façam um convite para ir até a loja do Casa Shopping. Tô brincando, a gente tem loja também em Ipanema, 2 lojas em Ipanema, tem loja em Niterói. E... assim, manda um orçamento. Acho que achar é muito fácil, né? Eu acho que é caro, eu acho que meu cliente não pode pagar. Às vezes, esse achismo tá mais no profissional, ele joga também em cima do cliente. E às vezes o cliente, se você oferecer e ele entender, ele ir lá olhar, tocar... a gente olho no olho, né? A gente conseguir ter uma empatia com o cliente, ele vai entender que ele pode se esforçar para ter um produto melhor na casa dele, né? Sim. Então, acho que a gente tem que permitir. Então, o conselho que eu dou a Laca tá de portas abertas para todos os arquitetos, para todos os designers, para todo mundo. E manda pra gente orçar. Então, assim, Josi, tem a casa inteira. Não vou dar o trabalho pra casa inteira. Vou mandar vou mandar a cozinha. A gente bota no link. Aí manda um ambiente para poder sentir, né, quanto que custa uma cozinha. Às vezes até ajustar, né? Ajustar, porque entendeu? é o que eu falo muito para os meus clientes. Às vezes é melhor você fazer algo mais simples na Laca do que algo muito top. Exatamente. Assim, né? E numa loja muito simples. Exatamente. Às vezes é melhor você abrir mão de um vidro, não sei o quê, e fazer uma laca, uma melamina, numa loja melhor, que você vai ter muito mais qualidade. Entendeu? Porque eu já vi casos da gente orçar em lojas mais simples e orçar com vocês, e às vezes a gente consegue quase o mesmo preço. Né? Mudando a linha, não talvez a tua linha mais top. Isso mas aí. A gente mantém a qualidade. Mantém a qualidade, serviço,
né? E assim, gente, não se deixem levar por loja linda, bonita, que tem fora, até às vezes fora do shopping, né? O Casa Shopping hoje é a referência realmente, né? De decoração, de lojas que você pode confiar, de lojas de qualidade. Então, assim, confia, né, primeiramente no profissional que está indicando aquela loja. Se ele está indicando, ele tem um motivo real para estar indicando, né, de confiança. E vamos testar, mandar e orçar, gente. Vocês vão se surpreender, tenho certeza. Aí. Surpreender. Show de bola. Josi, vou te agradecer. Foi ótimo o bate-papo. Acho que esclareceu muito. Acho que vai ajudar muita gente, tanto que está reformando, quanto até profissionais também, né? E agradecer Marquinho também pela participação. Você deu uma aula de modulados. Agora aprendi com você. Ai, que bom. Tirei minhas dúvidas. É bom quando o cliente tiver dúvida, eu vou falar, assiste o episódio isso, do podcast. É isso aí. Eu vou deixar, inclusive, passando na loja. Vai ficar passando na loja. E vou colocar assim, olha, cliente, assiste. Aí ele já vai assistir, já vai sair já facilita. em outro nível, entendeu? Sem dúvida. Então, pessoal, vou agradecer a Josi, o Marquinhos, agradecer a audiência. Eu vou deixar aqui embaixo o link da loja da Josi, e qualquer dúvida, vocês podem mandar comentários. É legal vocês curtirem, ativar o sininho aí para as notificações, porque a gente vai ter muito conteúdo aí de arquitetura, construção e decoração pela frente. Vou deixar também meu Instagram aqui, para vocês me seguirem e conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso escritório.